Paz e graça, meu querido irmão, minha querida irmã, bem-vindos ao nosso devocional. Eu sou o reverendo Nilson Santos, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Coelho da Rocha. E a leitura proposta para a nossa meditação hoje é de Romanos, capítulo 2, do verso 1 até o verso 11. Eu não farei a leitura, depois com calma você poderá assim então meditar nas verdades que nós vamos aqui apresentar sobre o pensamento de Paulo nesta porção da carta aos Romanos. É interessante nós pensarmos que Paulo está desenvolvendo um diálogo hipotético. É como se ele dissesse, olha, eu concordo com tudo que já foi falado. Né? Ou seja, um grupo de pessoas, no caso judeus, concordando com o que Paulo disse no capítulo 1. Nós vamos dar uma olhada aqui nos primeiros versos para nós entendermos como que Paulo desenvolve. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensais que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então, Paulo, no capítulo 1, ele falou acerca da revelação de Deus que se dá na criação. E ele disse que a ira de Deus se manifesta. Por quê? Porque o homem, ele, mesmo olhando para a criação, ao invés de adorar o Criador, ao invés de reconhecer que existe um ser superior, criador de todas as coisas, ele optou em adorar a criação, negando então a verdade de Deus revelada, fazendo com que o seu coração tivesse afeições degeneradas e externando em práticas abomináveis. Então aqui no capítulo 2, Paulo começa colocando como se fosse um diálogo hipotético, onde ele coloca da seguinte questão: por que estás condenando, né, aquilo que os gentios fazem, sendo que praticas as mesmas coisas, sendo que o juízo de Deus não será sobre eles apenas, mas também sobre ti? A ideia é que os judeus, ao lerem a carta de Paulo, concordaria com a primeira fala de Paulo de que os gentios eles estão debaixo da ira divina, por causa da idolatria, por causa da devassidão. Porém, Paulo ele está desenvolvendo aqui neste capítulo que os judeus eles receberam da parte de Deus a revelação de quem Deus é. Eles receberam a revelação da vontade de Deus para a vida deles. Porém, mesmo eles tendo o privilégio da lei, eles se tornam também pecadores em não obedecendo à lei. E aí a questão da revelação especial que os judeus tiveram não coloca os judeus numa situação melhor que os gentios, mas dar aos judeus maior responsabilidade, uma vez que eles estão pecando com maior grau de consciência de quem Deus é e qual é a vontade dele. O privilégio existe, porém a responsabilidade vem juntamente com o privilégio de ter recebido da parte de Deus a revelação especial, conforme nós estudamos ao ler a Bíblia, como que Deus se revelou ao povo hebreu. Então, nesse sentido, Paulo vai colocar no verso 11, né, a seguinte expressão: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Paulo está aqui colocando que seremos julgados de acordo com a nossa conduta. E é claro que Paulo não está ensinando aqui a salvação por obras, mas apenas apresentando que a nossa conduta revela o nosso caráter. Nesse sentido, tanto judeus quanto gentios passarão pelo julgamento de Deus e suas obras serão testadas e o juízo de Deus virá. Pensando desta maneira, quando Paulo diz que Deus não faz acepção de pessoas, o que Paulo está dizendo é que Deus não está levando em consideração a etnia, o sexo, a nacionalidade, como sendo um critério para manifestar a sua graça ou reprovar ou condenar. Mas Deus, ele reconhece todos como sendo condenados e pecadores
e manifesta também a sua graça a todos por meio da revelação do Evangelho de Jesus Cristo. O que nós podemos tirar de lição para a nossa vida? Primeiro, o cuidado em condenar, em julgar, principalmente nós que já conhecemos o Evangelho da graça, a revelação de Deus, nós devemos ter muito cuidado quando nós condenamos as pessoas que não conhecem o Evangelho, o tipo de vida que elas vivem, porque é possível que os nossos pecados tenham um peso maior pelo grau de consciência que nós temos da vontade de Deus para a nossa vida, e muitas das vezes, por causa da dureza do nosso coração, nós rejeitamos viver conforme a vontade de Deus. Uma outra questão é que é importante nós também pensarmos que, da mesma maneira que nós conhecemos o Evangelho porque a graça nos alcançou, aqueles que vivem uma vida errante, nós devemos orar para que a graça possa alcançá-los também, da mesma maneira que nos alcançou. Porque se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos praticando as mesmas coisas ou talvez até coisas piores. E por fim, é importante nós entendermos que somente a graça de Jesus Cristo, somente o Evangelho tem poder de nos trazer a salvação, porque todos nós somos pecadores, todos nós estamos condenados. E a cura para o grande mal que existe na humanidade, que se chama pecado, é o sangue de Jesus Cristo. Assim como uma enfermidade vinda por um vírus precisa de uma vacina, nós também precisamos da vacina, que é a graça de Deus, que é o sangue de Jesus, para recebermos a cura plena do vírus mortal que nos leva para uma perdição eterna que se chama pecado. Portanto, que tenhamos um olhar de misericórdia para com o outro, que ao olharmos para nós, tenhamos também uma visão de fato bíblica e não um conceito autoelevado dos nossos padrões de justiça, como se as nossas boas obras, como se as nossas ações nos colocassem em um status melhor do que aqueles que estão fora do Evangelho. Pelo contrário, devemos saber que todas as nossas boas obras são frutos da graça que opera em nós, que tenhamos a consciência de que sem essa graça nós não somos nada, e que diariamente nós precisamos nos colocar diante do Senhor e pedir: Senhor, tenha misericórdia de nós, e pedir também: tenha misericórdia do outro, assim como teve misericórdia de nós. Que Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus. E vamos orar. Pai bendito, nós te agradecemos pela tua graça, pelo teu amor revelado no Evangelho. E suplicamos, ó Pai, que aqueles que ainda não te conhecem, que a tua graça possa alcançá-los e transformá-los para a glória do teu nome, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Se essa mensagem te abençoou, eu te convido a compartilhar, a deixar o seu like. Tenha um bom dia, que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.